Então vamos lá, sem mais delongas agora, para botar para quebrar, vou falar de verdade aí que hoje também é o Dia Internacional do Asteroide. Ah, Asteroide. então, falei que eu ia contar a diferença e eu vou falar e é agora. Você sabe, Muito bem. o asteroide, na verdade, vamos lá, vamos dos princípios. Meteoroide são pedaços de rocha ou metal que viajam pelo espaço. Se eles são muito grandes, eles são chamados de asteroides, né? Mas muito grandes, assim, tipo vários metros, assim, de 10 metros até 1 quilômetro, assim, já dá para começar a pensar que eles são asteroides, tá? Você imagina uma pedra de 10 metros de diâmetro, é um baita de um pedrão, né? E alguns chegam a ter quase 1 quilômetro também. Esses meteoroides, eles são considerados meteoros quando os meteoros, na verdade, é o que a gente conhece como estrela cadente. É quando dá aquele flash de luz no céu, que tem um risco que aparece no céu incandescente, é quando o meteoro ele queima, quando ele entra na nossa atmosfera e ele se desintegra. Né? Então, os meteoros, eles são estrelas cadentes e eles são flechas de luz e eles somem. Os meteoritos são pedaços desses meteoros que conseguem sobreviver à entrada dessa atmosfera. Então, os meteoros, a maioria dos meteoros, eles não caem na Terra. Eles explodem e viram fumaça. Os que conseguem tocar a Terra são meteoritos, que são pedaços de pedra, né? Ou de metal. E o cometa, ele seria um asteroide, só que o asteroide ele é feito de metal ou de rocha, e o cometa ele é uma massa feita com gelo e poeira. E olha que interessante, quando o cometa, como ele orbita, né? Ele está sempre numa mesma órbita. E no nosso caso aqui do sistema solar, quando o cometa passa próximo do Sol, essa estrutura dele de gelo e poeira, o gelo ele derrete e vira vapor, e é por isso que forma essa cauda do cometa. Tá, Né? que é empurrada para longe, né, pelo vento solar e tal, e daí faz aquela cauda, né? Faz aquela cauda, exatamente. Então tá aí a diferença entre meteoroide, meteoro, meteorito, cometa e asteroide. Hoje é o dia do asteroide, que é um baita de um pedrão ou um metalzão. Né? E esse asteroide Day, olha que interessante, ele foi criado pelo músico e astrofísico Brian May, do Queen, guitarrista do Queen, pelo astronauta da Apollo 9, o Rust Schweickart, é assim que fala? Schweickart. Não tenho ideia, não. Pelo Como é que astronauta fala? da Apollo 9, do programa Apollo, pelo cineasta Jorge Richters. Só nome Nossa, difícil só também. nome E bom pela de filme. presidente da Fundação B612, Danica Remy, ou Remy. Isso daí era para conscientizar o público sobre a importância dos asteroides na formação do sistema solar e sobre como defender o nosso planeta de futuros impactos. E aí, em 2016, a ONU definiu o dia 30 de junho como o Dia Internacional do Asteroide, baseado no evento de Tunguska, na União Soviética, ali na Sibéria. Né? Você conhece? Você sabia desse evento? Já tinha ouvido falar desse evento, sim. Não tem Pois é, muitos olha, detalhes, né, mas eu já li alguma coisa sobre ele algum tempo atrás. vamos trazer alguns detalhes agora para a pauta. Em uma manhã tranquila do dia 30 de junho de 1908, na Sibéria, próxima ali ao rio, agora me sacaneou mais ainda, Podkamenaya Tunguska,
Sacanagem, né? O assunto é sério, eu estou aqui me borrando todo para falar o nome das cidades. Então, o povo ali da cidade mais próxima, que chamava Vanavara, eles viram uma imensa bola de fogo no céu que explodiu, deixando um rastro de fumaça e formando um cogumelo incandescente acima da floresta de um brilho tão intenso e tamanha irradiação de calor que pôde ser sentido nessa cidade de Vanavara a mais de 60 quilômetros do ponto onde o asteroide explodiu. E ele não chegou a tocar na Terra, ele explodiu, um asteroide de mais ou menos 70 metros de diâmetro, explodiu a 10 quilômetros do Sol. Imagina a energia que esse bicho trazia, né? Para a hora que entrar na atmosfera, a precipitação e a pressão ser tão grande, a velocidade que ele devia vir, que ele simplesmente explodiu a 10 quilômetros do solo e gerou uma energia equivalente a 1.000 bombas nucleares de Hiroshima. Nossa Senhora. Isso é uma pedra, né? Uma pedrada, Isso, né? uma pedra de 70 metros de diâmetro, uma pedra do diâmetro de um quarteirão, né? Essa pedra ela devastou uma área com mais de 80 milhões de árvores e ela fez um efeito super interessante. Esse daí mostra o lugar na Sibéria onde fica esse rio Tunguska, onde aconteceu esse evento, né? Tem uma outra foto aí que eu pedi até para colocar junto. Isso daí é o mapa da irradiação à esquerda do impacto em comparação com as mesmas dimensões do mapa de São Paulo. Se você olhar Bem ali a cidade parecido o de São Paulo, formato, né? então acho que é por isso até que eles usaram isso daí. O formato é meio parecido, e só que a área de irradiação deu 2.000 quilômetros quadrados. São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, a cidade. Devastaria a cidade de São Paulo inteirinha uma bola dessa caindo ali perto da Paulista, numa região um pouco mais central. Nossa. E tem uma Imagina, outra. a gente tá sujeito a qualquer hora ter um asteroide desse daí, imagina, cai em São Paulo, mata instantaneamente 20 milhões de pessoas, Exatamente, por isso que teve do um nada. programa agora, há pouco tempo, que eles mandaram uma nave para se colidir com um asteroide uma distância bem grande daqui, para entender se a gente tinha essa capacidade de explodir alguma coisa para mudar a rota do asteroide. E isso não foi muito bem sucedido, não, com o episódio que eles fizeram lá. Mas não mandaram o Bruce Willis lá com a música lá do Aerosmith, Ah, né, tinha que mandar ele lá, Armagedon, né, lembra? falta o Bruce Willis, como diria minha mãe, o Boquinha, né? Que é o Sylvester Stallone. O Boquinha. O Boquinha, sacanagem. Minha mãe sempre fala do Teve Boquinha. a filha, né, do Steve Tyler lá como sendo a filha do Bruce Willis, né. Pois é, a Liv Tyler. Ela tá Uhum. bonita lá. E tem uma outra foto aí, Marcelão, que mostra uma coisa super interessante. Essa daí, olha só que interessante. A que está à esquerda, ela ilustra uma ilustração que dá mais ou menos a magnitude do impacto do cometa explodindo a 10 quilômetros de altura, do asteroide explodindo a 10 quilômetros de altura. Você vê o círculo que se forma em torno dele, é o estimado do deslocamento causado pelo impacto da explosão, o impacto inicial. Você vê no chão o buraco que isso forma, e ele forma uma cúpula em cima desse buraco aí, que é o efeito de o arrasto, né? O empuxo, né? Aquilo que joga para cima, é a reação do efeito da explosão. E aí, ali à direita, você tem uma foto do local aonde aconteceu, nunca mais cresceu árvore ali. Tá vendo que é uma Nossa, floresta até e hoje é não, assim. até hoje é assim. E você vê que Uhum. tem um detalhezinho, uma bola ali no detalhe, em uma foto preto e branco ali, os 20 milhões de árvores lá que foram decepadas ali com o impacto, tudo caído, e uma espécie de uma clareira côncava, né? Uhum.
que é como Nossa, ficou foi o um impacto da negócio explosão. absurdo, hein? Pois é, Negócio absurdo. as Pulso pessoas 1. as pessoas não, elas sentiram a 60 quilômetros de distância, elas sentiram um terremoto de magnitude 5 na escala Richter, e elas ficaram assustadas e estavam procurando entender o que estava ocorrendo. Elas não tinham a menor noção de que elas estavam presenciando ali o maior evento de impacto da história recente da humanidade, só maior que esse, só o que realmente extinguiu os dinossauros aí há mais de 20 milhões de anos, né? Aí, poucos minutos depois que eles sentiram esse tremor de terra, que eles viram a luz, eles ouviram um estrondo gigantesco e um deslocamento de ar violento que arremessou as pessoas para longe. E aí, o que foi espantoso nesse negócio é que, como não teve uma cratera, né, você não vê que nem no filme do Superman lá, que a nave dele foi, bateu no solo, fez aquele rasgo na terra, você não ficou evidências de um meteorito, de algo que caiu na terra, né? Explodiu no ar, né? Por isso que não tem a cratera, né? Pois é, então não ficou uma cratera e não ficou pedaços de objetos ali que mostrasse o que teria causado aquela devastação, né? Então se especulou muito aí sobre esse evento, mas estima-se que a energia da explosão ela está entre 5 e 30 megatons de TNT, que é o que eu falei, 1000 vezes mais do que a bomba de Hiroshima. E também produziu flutuações na pressão atmosférica suficientemente fortes para serem detectadas na Grã-Bretanha, as variações. E nos dias que se seguiram, os céus da Ásia e da Europa, eles ficaram incandescentes, e isso daí é um fenômeno que foi gerado pela passagem aí por esse evento aí, dessa explosão desse asteroide, né? Que ele trouxe junto com ele partículas de gelo que durante dias ainda ficaram em alta atitude aí entre a atmosfera e o fora da atmosfera, e aí geravam esse visual de incandescente. Devia ser uma coisa muito parecida com a aurora boreal, né? Nossa, É isso daí. Que loucura, hein? Que coisa, hein? Isso, um asteroide só caindo, né? Pois é. E eu Eu separei um imagino. videozinho aí para passar, que é de 1 minutinho aí, nem isso, de 50 segundos, sobre esse assunto, de uma reportagem da época. Uma reportagem bem mais recente, né? Mas que fala sobre o que aconteceu em 1908. Tá lá, vou soltar aqui. Manda lá. A missão DART foi lançada pela NASA em novembro de 2021 com o objetivo de desviar o asteroide Dimorphos da própria trajetória ao jogar contra ele uma nave espacial, analisando o que aconteceria depois do impacto. No entanto, um novo estudo conduzido pela Universidade de Bern, na Suíça, aponta para uma boa probabilidade de que algo relativamente diferente possa acontecer. A ideia por trás da missão DART é avaliar as nossas defesas planetárias. Há mais de 65 milhões de anos, um asteroide de proporções particularmente grandes bateu contra o nosso planeta, acabando com praticamente todos os dinossauros não aviários e causando uma forte era de gelo no final do chamado período Cretáceo. Isso daí, na verdade, só sobre a missão da DART, né, que foi lançada o ano passado e que, pelo visto, não surtiu muito efeito no negócio de desviar a rota do asteroide. Imagina, é um humor negro, né? Deu certo? Deu, ele desviou, né? E por que você está tão preocupado? É que desviou agora, está em direção à Terra. Antes não estava. Imagina. Exatamente. Opa, lado errado, desculpa aí. É aqueles caras que vão cortar a árvore, né? Aí corta e ela cai em cima da casa. O cara toma todo o cuidado e cai em cima da casa. Daí você olha assim, a folha das anotações dele tinha um sinalzinho menos, está meio apagado o rabisquinho que era o mais, né? É um erro de sinal.
Imagino. Pequeno erro de Mas é cálculo. isso. Então agora sabemos o que é o asteroide, né? O dia do asteroide, a importância disso, né? Pois é. Vamos aí. E aí estamos nesses programas megalomaníacos do pessoal tentando visualizar um futuro onde esse tipo de catástrofe aconteça e que a gente humanamente consiga reverter um episódio desse. Pois é. Acho que a Tomara gente que tem se toda a acontecer, capacidade, né? tomara que a gente consiga, né? Se precisar, né? Pois é, a gente já viu que neste momento a gente não consegue. Nesse momento é demais. E tem umas outras especulações aí também, que o pessoal fala que às vezes dentro do asteroide é oco. Então tem muita coisa assim que é difícil de você avaliar a maneira certa de lidar com esse tipo de problema. Fora que você está falando de uma coisa sem gravidade, com uma velocidade excepcional, sabe? Difícil realmente você ter um pouco de precisão aí nessa escala, nesses números, né? E as pessoas não sabem também a dificuldade que é acertar um bicho desse, né? É meio que jogar um bilhar cósmico, né? Não é aquelas navezinhas super controladas que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Que o cara consegue direitinho ir lá. Não, tem que fazer Acoplar, né? um cálculo de órbita, tudo, né? Para conseguir chegar lá. É coisa complicada, né?